Fala galera, hoje nós vamos dar continuidade à Revolução Francesa. Nós paramos na queda da Bastilha e vamos dar continuidade aí neste importante momento da história da humanidade. Bom, após a queda da Bastilha, o que parecia que é só um negócio para você ir atrás de pólvora, né, que era o objetivo principal, na verdade acabou se tornando não só o início da Revolução, como demolir o passado, né? Porque tudo ali que representava, tudo que havia de ruim no absolutismo, né, no caso, que era a Bastilha, que havia acontecido tudo quanto é coisa de ruim lá dentro, e que era no final um símbolo da monarquia francesa, enfim, tudo isso representava, era como realmente se fosse um momento em que deu-se uma divisão entre o passado e o futuro, o que no final acabou sendo realmente isso, porque 14 de julho de 1789 é quando marca o início da idade contemporânea, a idade que nós vivemos. Então, quando eu falo que a Revolução Francesa foi um dos períodos mais importantes da história da humanidade, não estou querendo dizer necessariamente se ela foi boa ou ruim, eu estou dizendo que os impactos dela foram sentidos em todo o mundo. Então, é inegável que a Revolução Francesa é um dos momentos de virada na história da humanidade. Enfim, após a queda da Bastilha, a Assembleia Nacional se consolidou, só que fora de Paris, fora dos portões de Paris, não havia lugar seguro para os revolucionários e o rei estava cada vez mais reunindo até mesmo exércitos como a Guarda Suíça, enfim, todos para tentar proteger o rei que se encontrava em Versalhes. A capital da França era Versalhes desde o reinado de Luís XIV, quando ele constrói inclusive o famoso Palácio de Versalhes, né? Enfim, então o rei ainda estava longe da bagunça que estava Paris. Vendo isso, um monte de mulheres, mulheres analfabetas, elas estavam insatisfeitas com o preço do pão. Não era novidade nenhuma àquela altura. Bom, mas não só isso. Elas decidiram fazer um movimento para que o rei voltasse para Paris. Esse evento ficou conhecido como a Marcha das Mulheres. É claro que não haviam só mulheres, galera, tá? Estima-se que 20 mil pessoas participaram desse evento histórico. Só que a maioria era mulher. A maioria era mulher, por isso ficou conhecido como a Marcha das Mulheres. Ok. Elas estavam acampando, né, em volta do Palácio de Versalhes durante toda a noite, quando um descuido aconteceu. Uma das portas do Palácio de Versalhes ficou aberta, sim, misteriosamente, não se sabe como essa porta ficou aberta, né? Então, um monte de mulher entrou, com machado, enfim, tudo quanto é coisa mortal que poderia ter assassinado membros da família real. Membros da família real, inclusive a própria Maria Antonieta, que era extremamente odiada pelo povo naquela altura, né? Inclusive já tem até aquela história, né, que ela teria dito naquele momento aquela frase: se não tem pão que comam brioches, né? É claro que a gente não sabe se essa frase foi dita, e provavelmente não, mas ficou eternizada, né, essa frase. Enfim, mas os guardas não tiveram a mesma sorte e foram decapitados. Tá. Eles tinham uma passagem secreta dentro do Palácio de Versalhes que eles usaram, né, Maria Antonieta usou para ir para os aposentos de Luís, e lá eles ficaram protegidos da multidão. Só que eles não podiam sair de lá, eles estavam sem saída. Então eles decidem, né? Na verdade o rei era bastante indeciso, né? Então ele só fez isso porque ele não tinha muito o que fazer. Eles vão para Paris a mando do povo. Tá, e como mais um cenário mórbido, a carroça que Luís foi mandado para Paris estava com as cabeças decepadas dos guardas. Enfim, a Revolução Francesa foi realmente um cenário de horror. Enfim, mas o que a Assembleia Nacional havia aprovado era a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Essa declaração previa liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa, tudo que a gente prevê hoje como
fundamental para os processos democráticos, é parte desse processo, né? Parte desse momento da história. Tudo que eu tô falando aqui, é o que eu falei, nasce aí. Então tudo que acontece na Revolução Francesa serve de base para a nossa sociedade de hoje. Enfim, como eu falei, era próprio baseado nos iluministas. Os iluministas são as ideias dos iluministas são algo presente ainda hoje, né? Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão havia sido aprovada pela Assembleia Nacional, mas ainda não ia ser aprovada pelo rei. Com essa Marcha das Mulheres, o rei aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, ela basicamente reduziu o poder do rei a nada, né? Então, por mais que o rei fosse ainda um monarca absolutista, ainda não havia aprovado uma Constituição só havia sido aprovada em 1791, o rei ainda continuava como rei absoluto, mas ao mesmo tempo não tinha mais poder nenhum. Todo o poder estava na Assembleia Nacional. E aí eles aprovaram várias coisas, né? Direito de divórcio, enfim. Então, tudo quanto é mudança aconteceu nesse período. E mudanças têm preços, né? Mas o preço a se pagar ainda vai chegar, né? Enfim, em 1791, o rei pretendia fugir com sua família para a Áustria. E eles até conseguem sair de Paris, vão até que eles chegam numa pequenina cidade chamada Varennes, onde são identificados e mandados para Paris. Com isso, o apoio do rei despencou. O apoio do rei era mínimo naquele momento. A maioria das pessoas se apoiavam na monarquia constitucional, só que com a fuga do rei, o apoio do rei caiu demais. Bom, com essa queda no apoio, houve uma manifestação no Campo de Marte, que resultou no massacre do Campo de Marte. Bom, os manifestantes começaram a atacar pedra na Guarda Nacional que foi enviada para dispersá-los. Com isso, a Guarda Nacional atira nos manifestantes, que causa tumulto e várias pessoas morrem nesse período, no comando de Lafayette e Bailly. Bailly, que no final acabaria sendo punido por causa desse evento. A gente já vai falar do terror, né? Mas isso é mais pra frente, né? Enfim. Em 1791 foi aprovada a Constituição. Com isso nasce a Assembleia Legislativa e cai a Assembleia Nacional. Agora, oficialmente, a França era dividida em 3 poderes. Olha, mais uma coisa da nossa sociedade. Não existia 3 poderes. Agora tem os 3 poderes, a divisão do Legislativo, Executivo e Judiciário. O rei representava o Executivo, a Assembleia Legislativa comandava o Legislativo e também havia o Judiciário, né? Enfim. Tá. Só que para a Europa, todo esse movimento de revolução, todo esse movimento de mudanças radicais estava preocupando as monarquias europeias. Por quê? Porque a gente sabe que quando uma coisa estoura, ela vai espalhar para muitos lugares. Ela não vai ficar restrita a um país, ela não vai ficar restrita a um povo. Então a chance de ter uma revolução nesses países era grande. Então, países como a Prússia, países como vamos falar Áustria, tá, galera? Mas a Áustria ainda não era um país. Ela ainda era parte do Sacro Império Romano Germânico, que por sinal era oficialmente Império Romano, né? Enfim, são questões históricas que aos poucos a gente foi adaptando, porque na prática já existia uma Áustria, né? Enfim, a monarquia da Áustria e da Prússia, a Prússia que por sinal, ela era um pouco parte do Sacro Império, um pouco independente. Era um pouco confuso de se entender. A Constituição do Sacro Império Romano era difícil realmente de entender. Mas o que a gente sabe é que isso passou a preocupar as monarquias europeias. Com isso, a França se adianta e a Assembleia Legislativa aprova a declaração de guerra. A França declara guerra à Áustria e com isso várias pessoas começam a se mobilizar para defender a França. É aí que nasce também muito o nacionalismo. O nacionalismo nasce nesse período da Revolução Francesa para defender, né? Agora era viva a nação e não mais viva o rei, né? Enfim, ou viva, não era mais viva o roi, era viva a nation, enfim. Ok,
a guerra estava instaurada e a França estava completamente despreparada. E os exércitos da Áustria e da Prússia começam a avançar dentro da França. Nasce oficialmente a Convenção Nacional. Essa convenção traria as bases para a República Francesa. Ok, em setembro aconteceu de tudo. Por quê? Bom, para contextualizar, os exércitos da Áustria e da Prússia tomaram a região de Verdun, uma cidade que dava uma estrada para Paris. Isso, ou seja, os exércitos estavam na cara de Paris. E Danton, que estava no comando da defesa da cidade, proibiu todo mundo de sair. Então não iriam evacuar a cidade, nem nada do tipo. Eles iriam ficar em Paris. Com isso, o povo entrou em desespero. E com isso, não entendo exatamente o motivo disso tudo, mas acredita-se que também foi porque os nobres poderiam trair a França, se unindo aos exércitos da Áustria e da Prússia. O que realmente poderia ter acontecido, mas nada justifica os massacres de setembro. Bom, eles invadiram as prisões, né? Todos os revolucionários que estavam perdendo a cabeça, até mesmo pessoas de dentro da convenção, não estavam mais tolerando toda essa falta de controle do povo que a revolução criou. Enfim, e o que aconteceu nesses massacres de setembro? Tudo, assassinato, estupro, tudo aconteceu nesse massacre de setembro. Mulheres eram estupradas, os homens foram assassinados a machadada. Enfim, não dá pra... Pessoas eram jogadas de janelas pra morrer, e se não morresse tinha pessoas lá embaixo pra terminar o serviço. Enfim, foi um massacre sanguinário, os massacres de setembro. O próprio London Times escreve, né, esses são os direitos do homem, né, enfim, ironizando a Revolução Francesa, que falava dos direitos do homem, mas como aquilo eram os direitos do homem, as pessoas estavam sendo massacradas, né, já não podiam mais se expressar, já tinha perdido totalmente o controle, né. Apesar de toda essa bagunça, os exércitos da Áustria e da Prússia foram parados. O exército francês consegue uma vitória decisiva e evita o avanço que seria decisivo se eles chegassem em Paris. E teria sido uma carnificina se eles tivessem chegado em Paris. Bom, continuando ainda em setembro, 22 de setembro de 1792, nasce a República Francesa. O rei é oficialmente destituído e pouco tempo depois ele seria preso e depois seria julgado por traição. Enfim, então tudo isso aconteceu em 1792. Com isso, a convenção estava com o poder consolidado. E aí a gente precisa ver a divisão de poder, né? Existiam os girondinos. Os girondinos, eles eram a classe mais moderada, que ainda eram a favor do rei, apesar de revolucionários. Eles eram uma classe mais alta, né? Uma classe que vinha ali da região do sul da França, enfim. E tínhamos os jacobinos, comandados por Maximilien Robespierre. Ele era o líder dos jacobinos, mas Danton tinha muita influência também. Danton era o mais popular, podemos dizer assim. Eles eram a ala radical. Inclusive, da direita ficavam os girondinos, o que eles poderiam chamar de conservadores. E a esquerda, que queriam maiores mudanças, eram os jacobinos. No centro ficava quem era indeciso, né? Quem não sabia nem se ia para o lado dos jacobinos ou para o lado dos girondinos. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, direita, esquerda e centro. Foi aí na Revolução Francesa também que nasce o famoso espectro político da esquerda e direita. E o centro, que eram as pessoas que não estavam nem de um lado nem de outro. Exatamente como é hoje em dia. Claro que hoje em dia é só uma expressão. Na Revolução Francesa era para diferenciar quem era girondino e quem era jacobino, mas que acabou ganhando força nessa expressão ao longo dos anos. Enfim. Bom, com tudo isso, os jacobinos, que não eram a favor do rei, eram a favor de uma república, ganharam cada vez mais espaço dentro da política.
E com isso chegamos ao ano de 1793. O ano de 1793 foi decisivo. E a gente já começa em janeiro, galera. Em janeiro. Porque foi quando foi votada o que iria acontecer com o rei. Bom, os jacobinos eram a favor da morte do rei. Enquanto os girondinos eram a favor de algo como exílio, enfim. Que ele ficasse preso. Queriam que a vida dele fosse poupada, que houvesse negociação. Bom, pela diferença de um voto, galera, um voto, os jacobinos venceram. O rei vai morrer. Bom, inclusive foi nesse período também, né? A invenção de guilhotin passou a ganhar mais força, nasceu a guilhotina. Enfim, o rei seria guilhotinado. A guilhotina tinha o intuito de causar uma morte mais indolor. A gente não sabe necessariamente se era indolor a morte na guilhotina, porque ninguém voltou, mas com certeza morrer na guilhotina não era nada comparado às penas de morte que existiam no passado. Então era uma forma de causar menos dor na hora da morte. E o rei iria experimentar, no seu último momento, a guilhotina. Dia 21 de janeiro de 1793, o rei é guilhotinado na Praça da Revolução, hoje Praça da Concórdia. Enfim, galera, finalizamos a parte 2 da Revolução Francesa. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou.